Leis dos homens, vírgula, leis de Deus. É justamente para ter um sentido ambíguo mesmo, né? Para que a gente possa pensar sobre esse assunto. Porque a gente está falando que vai falar de algo maior que Jesus, o que poderia ser maior que Jesus? Do que Deus, não é? E do que suas leis. E a Tânia estava falando que nós estamos numa fase difícil, a humanidade passando por momentos difíceis e tudo mais, e a gente tem que buscar esse consolo e tem que buscar fortalecimento, e a gente vai encontrar em Deus. E aí a gente estuda a doutrina espírita, para quem já está na casa espírita, e outros segmentos religiosos estudam, todos de acordo com o seu entendimento, e todos estão embasados em um Deus misericordioso que vela por nós, né? E nas suas leis. E será que a gente conhece as leis de Deus, ou será que a gente conhece as leis dos homens? Geralmente, dentro do estudo que a gente faz na doutrina espírita, a gente dedica um pedacinho pequenininho da escola de médiuns para falar sobre as leis de Deus. Mas vamos lembrando que as leis de Deus, elas estão lá no terceiro livro, contido no livro dos Espíritos, para quem se interessar se não leu ainda, lê. Começa na pergunta 614, esse livro está intitulado como As Leis Morais, e aí ler até o fim para entender um pouquinho mais aprofundadamente deste assunto. Afinal de contas, gente, leis são importantes na nossa vida? Leis fazem a diferença? Se não houvesse leis aqui nesta casa de oração, as coisas seriam mais fáceis ou mais difíceis? Seriam mais organizadas ou menos organizadas? Um pouco menos organizada, se cada um chegasse aqui e fizesse o que quisesse, né? Chegasse a hora que quisesse, fosse embora a hora que quisesse, ficasse aonde quisesse, não tivesse o mínimo de cuidado e principalmente se não tivesse ninguém que dirigisse, tomasse conta, organizasse e fizesse todo esse trabalho. Então a gente sabe que as leis elas são importantes e especificamente no dia de hoje a gente sabe que a lei está sendo muito comentada hoje. Não vou dizer nem que é bom, nem que é ruim, nem nada. Só estou dizendo que a lei hoje está sendo um dia, né, de muito comentário, de muita expectativa, só para a gente frisar que lei é uma coisa muito importante. E que a gente deve fazer um paralelo e procurar se aprofundar um pouquinho mais nessas leis de Deus. Então, já falei quase uns 5 minutos, mas para ilustrar esse nosso comecinho e poder avaliar um pouquinho da importância desse comparativo, queria contar para vocês uma pequenina história para a gente pensar. Porque já deu para perceber que a gente vai falar de lei humana e de lei divina, certo? Então essa história, ela conta, é uma metáfora, é uma ficção, né? Uma história até para criança mesmo. Mas como a Tânia falou de novo, Tânia, né? Nós estamos vivendo a nossa infância, né? Na sequência da caminhada da humanidade, então ela tem tudo a ver. Então essa fábula era o que eu queria lembrar, ela conta assim, que um grupo de garotos, num determinado momento, encontrou um saco de nozes. E aí eles ficaram intencionados em dividir com eles as nozes, mas eles não sabiam que critério utilizar, e aí procuraram o sábio Nasruddin, lá da aldeia, que fizesse a divisão para eles. Uma divisão justa, claro, né? E aí o Nasruddin virou para eles e perguntou assim, bom, faço, mas vocês querem que eu faça como? Que eu utilize o quê? Que eu utilize para essa partilha a lei dos homens ou a lei de Deus? Aí eu estava lendo e por um segundo que o pensamento da gente voa em fração de segundos e na entrelinha da minha leitura eu pensei, meu Deus, eles vão escolher a lei dos homens. Aí deu aquele frio, né? Por um segundo. Mas adivinha, eles escolheram a lei de Deus. Os meninos, muito sábios, falaram para o Nasruddin assim, utiliza como método para partilha a lei de Deus. Aí eu falei assim, ai, que alívio. Eu achei que era mais justo, né? Acho que todo mundo pensaria isso. Bom, enfim, aí o Nasruddin falou, tá bom, então vou dividir.
abri o saco de nozes e deu 20 nozes para um garoto, 10 nozes para o outro, 3 para o outro, 3 para o outro, não deu nada para aquele outro garoto e nada para o outro. Os meninos ficaram olhando interrogativamente para ele, não deu para entender. Até eu, né? Eu fiquei pensando assim, eu não entendi. Aí ele fala assim, vocês escolheram a lei de Deus, se vocês tivessem escolhido a lei dos homens, seria outra história. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, meu Deus, que coisa para pensar, né? É uma fábula. Vocês estão pensando sobre isso? Por que será que ele fez isso desse jeito? A primeira pergunta é, mas Deus é justo? Não é que a gente aprende? Deus é justo, soberano, bom? Ele deveria ter dividido de uma forma mais justa. É ou não é? Então, eu também fiquei pensando isso. Eu falei, será que essa fábula está errada? Será que não é bem por aí? Fiquei sem entender e resolvi analisar e me aprofundar. Para analisar e aprofundar, deu para perceber que o Nasruddin tinha dito que a lei dos homens seria mais correta, mais justa e mais igualitária. Eu fui pesquisar sobre a lei dos homens. Aí, fiquei pensando, né? Lei existe e existiu sempre que o homem pôde raciocinar, criou alguma lei para alguma coisa. Entenda-se lei como regra, né? Como método de justiça. Porque a lei ela existe para quê? Para que se faça justiça, para que não se prejudique ninguém. E pesquisando, falei assim, a gente pesquisa sempre primeiramente na internet, não é verdade? A gente que não tem uma faculdade de direito lá para estudar leis, né, como eles devem estudar, como é o meu caso, fui pesquisar e eu descobri o seguinte. Eu descobri que o Código de Leis, o conjunto de leis mais completo que se tem notícia, criado pela humanidade, por algum povo, é o Código de Hammurabi. Hammurabi é um lugar que 1770, 1800 antes de Cristo se situava onde hoje é o Iraque, naquela região, e era conhecida como Hammurabi, daí o nome do príncipe que tomava conta lá, que era o príncipe Hammurabi. E ele criou esse código para que houvesse justiça ali no principado dele, né? E ele mandou que talhassem a lei numa rocha. Porque naquele tempo, dá para se imaginar que não existia papel. Também não existia internet, televisão, jornal, revista para divulgar a lei. Então foi talhada numa rocha. E por que hoje a gente ainda pode dizer com toda certeza que essa lei existiu e que ela foi criada e que ela foi cumprida e que ela vigorou realmente? Porque se um dia a gente tiver a oportunidade de ir até Paris, tomara, né? A gente pode ir no Museu do Louvre e a gente vai encontrar essa rocha, um diadorito, onde foi esculpida toda essa lei. Composta de, se não me falha a memória agora, gente, 282 artigos. E não vou arriscar o número de outros números da lei que eu não me lembro, mas seguramente que são 282 artigos. E esta lei, ela avisava na época sobre todos os segmentos da sociedade, religião, política, família, ela está dividida em todos esses aspectos. E no preâmbulo dessas leis, ele colocou, o príncipe, um texto muito bonito, que eu não trouxe por falha minha, mas onde ele fala que ele estava criando aquele código de leis, que era para manter a ordem, com palavras bem bonitas e tudo mais. E aí eu fui ler os artigos que compõem esta lei. Gente, eu espero que eu não tenha vivido lá nessa época, porque a gente está na doutrina, acredita em reencarnação, né? Possivelmente eu até possa ter estado por lá, mas eu espero que não, porque olha, gente, é terrível. O negócio era de doer, hein? O negócio era de doer a alma. Vocês me dão licença para eu ler só uma leizinha para vocês?
E é o primeiro, tá? Porque, lógico, comecei lá do começo, e logo a primeira eu já peguei e dizia assim, ó. Se alguém enganar a outrem, difamando esta pessoa, e este outrem não puder provar, então que aquele que enganou deve ser condenado à morte. Bom, falei, bom, tudo bem, é só o começo, né? Aí eu fui ler a outra. Aí dizia assim, se alguém fizer uma acusação a outrem, e o acusado for ao rio, e pular neste rio, se ele afundar, seu acusador deverá tomar posse da casa do culpado, e se este escapar sem ferimentos, o acusado não será culpado, e então aquele que fez a acusação deverá ser condenado à morte, enquanto que aquele que pulou no rio deve tomar posse da casa que pertencia a seu acusador. Quer dizer, não tinha meias palavras, é isso ou isso, vai acontecer isso, e se você estiver errado é isso, não tinha nada que, nenhum paliativo. Eu fiquei logo imaginando, gente, se eu estivesse lá e eu fosse acusada e eu tivesse que mergulhar no rio, já estava tudo perdido. Porque se eu mergulhar no rio é mais que pedra para o fundo, então eu já ia, né, ser culpada. Então só para a gente pensar, puxa vida, né, não tinha detalhe para nada. Era bem desse jeito. Aí você vai lendo tudo lá, e aí vai falando, sabe, das regras em família, de traições, mas é tudo na base da pena de morte. E é tudo na base do decepar a orelha, decepar a mão, o braço, a perna. E aí nem vou ler, porque é bem, bem triste os pedacinhos que tem aqui, essa parte. E aí essa fala aqui, que eu pesquisei, estou trazendo aqui, a gente pode encontrar isso, que é trecho da obra Criminologia, do desembargador Álvaro Mairink da Costa, editora Forense, volume 1, tal. Só estou dando essa fonte, por quê? Para a gente saber que de algum lugar saiu. Quando eu disse que esse código de Hammurabi é o mais antigo que se tem notícias, porque é o único que foi encontrado completo. Existe um anterior, mais antigo, mas incompleto. Então, se considera esse que está completinho. Tá? E aí você fica pensando, puxa vida, 1800 a.C., é a lei do olho por olho, dente por dente, que está falando aqui, a pena de talião que a gente conhece tão bem. Se naquela época as leis eram desse jeito, eram necessárias àquele povo, conviveram com ela, aceitaram, e ela era divulgada assim, ela estava exposta lá naquela pedra. Quem visse, viu, quem não viu, não viu, ela era de boca em boca, não tinha que nem hoje toda a mídia divulgando, não estava escrita em nenhum lugar a não ser ali. Né? E se, por exemplo, eu fiquei pensando, se eu vivesse nessa época, a minha condição estaria de acordo com o aguentar daquela lei. Hoje, eu jamais conseguiria, e não acredito que só eu, como todos nós, conviver com coisas desse tipo. Né? Porque só de pensar a gente já tem tem uma vertigem, porque realmente a gente vai concluir no desenrolar da humanidade, que a gente vai vindo para cá, né? A gente vem vindo para a nossa época, e vai passando até por Moisés, por exemplo, vai chegando a Jesus, a gente vai passando pela Idade Média, onde as pessoas eram jogadas nas fogueiras. Então, aí também faz parte, né? Se a gente for pensar bem, as cruzadas, aquela época, gente, como que é o nome daquele período, depois das cruzadas lá? Como que é, Tânia? A Inquisição. Tudo isso aí são as leis que a humanidade que foi passando de um povo para o outro, no intuito de regular, de manter a ordem, de manter a justiça, de que houvesse respeito, né? De que as pessoas conseguissem conviver numa sociedade mais justa. Não é verdade? Então, as leis elas foram acontecendo e sendo aprimoradas com esta finalidade, que a gente conseguisse conviver com o nosso semelhante de forma harmônica, certo? E chegamos nos dias de hoje. Então, por isso que eu estava falando, hoje a gente tem uma situação
aqui no nosso país peculiar, onde se tenta fazer justiça e fazer com que a lei prevaleça. Só para ilustrar, há uns dias atrás, eu fui com o meu pai, que já é um senhor de 84 anos, bigode branco, cabelo branco e tudo mais. A gente foi num supermercado e aí, para estacionar o carro, estava lotado e tinha a vaga do idoso, que ele faz jus, concorda? Mas eu não tinha o cartão ainda do idoso. Aí ele quis ir perguntar lá para a pessoa que estava tomando conta se a gente podia estacionar na vaga do idoso, a gente não tinha o cartão. E a pessoa, o responsável, olhou, pensou e falou assim, olha, é melhor o senhor regularizar a sua situação primeiro. E aí meu pai, tá bom, então a gente foi procurar outra vaga, e meu pai veio para o carro, desculpa estar falando de um caso, né, de particular, mas eu acho interessante porque ele é daqueles homens que um fio do bigode valia muito mais que qualquer coisa. E ele veio para o carro falando, nossa, mas e a minha cara? E o meu cabelo branco? E o meu bigode branco não quer dizer nada? Né? Mas assim, eu falei, pai, a lei está aí, a gente vai respeitar. Né? Não vai abrir essas brechas porque pode dar margem a tantas interpretações e blá, blá, blá. E aí, a lei é assim. A lei dos homens está aí para a gente ler em todos os lugares, gente. É fácil, não é? Você quer conhecer a lei? Pega o Código Penal, o Código Tributário, o Código Civil, vai na internet, no Google, você pesquisa e você fica conhecendo como que funciona a nossa lei. Como que funciona a lei dos homens. Se ela é boa, se ela é justa. E agora pensando assim, gente, essa explanada rápida sobre a lei dos homens, será que os menininhos lá do começo, que pediram para que fosse observada a lei de Deus, lá na separação das nozes, o que a gente pensa agora nesse momento? Será que eles agiram certo? Porque se a gente for olhar por esse lado, a lei dos homens tem uma grande tendência a ser justa. E a gente compara com o que o Nasruddin fez, dividiu as nozes, deu um monte para um pouquinho para o outro, menos para o outro, e falou que essa era a lei de Deus. Que será, hein? O que vocês acham? Que está certo, que está errado? Bom, enfim, vamos pensar mais um pouco. Eu acabei de falar que a lei dos homens a gente encontra em vários locais. Se a gente está falando da lei de Deus, vamos pensar primeiramente, o que é a lei de Deus e onde encontrar a lei de Deus? Se a gente está partindo do princípio que a lei de Deus existe, primeiramente, que lei que é essa? Qual é a lei de Deus? Eu acredito que deva ser uma lei imensa. Vocês não acreditam? Como o tamanho de Deus. Imensa, cheia de artigos, cheia de parágrafos, cheia de detalhes e tudo mais, não é verdade? Porque Deus é imenso, então a lei deve ser assim. E deve estar em algum lugar também, então, que caiba todas as leis, não é? E quais seriam essas leis? O que a gente aprende? Porque se a gente for buscar onde encontrar as leis de Deus, a gente vai encontrar, por exemplo, no livro dos Espíritos. Eu acabei de falar no começo, não falei? Que está lá a partir da pergunta 614, que a gente vai encontrar lá leis morais. Então, a gente vai encontrar a primeira pergunta que explica o que são essas leis. Então, a gente vai encontrar em algum lugar? Vai. Mas eu estou falando onde a gente vai encontrar o original da lei de Deus. Porque até eu mesma posso pegar um papel aqui e escrever as leis. Eu escrevi aqui num slide. A gente pode fazer isso. Mas e o original? Que prova que ela existe verdadeiramente, que ela tem origem em Deus. Aonde a gente vai encontrar essa lei? E que lei que é essa? Será que ela é tão imensa assim? E a primeira pergunta do livro, contida lá no Livro dos Espíritos, desse livro terceiro, ela exatamente pergunta isso. Kardec pergunta para os espíritos da Pleiade, né, de espíritos superiores que estavam na codificação, que lei que era essa? O que queria dizer essa lei? Qual lei que era essa lei natural, né? E os espíritos respondem que é a lei da natureza, que é uma lei eterna, que é uma lei imutável, que é uma lei divina. Por ser divina, ela é imutável, não pode ser mudada por mais que a gente queira. E ela é eterna, tanto quanto Deus. Ela existe desde todo sempre.
Como a gente aprende que Deus é a causa de todas as coisas, desde que Deus existe, as suas leis existem também. Daí elas serem eternas, imutáveis, porque imutável é uma propriedade, é uma característica de Deus. Se Deus mudasse de acordo com a vontade nossa, ou a dele até, já não seria perfeito, já não seria Deus que a gente conhece, né, como Deus único, tá? Então, a gente vai vendo que essas leis existem tanto quanto Deus. Mas onde está? Está com Deus? Está em algum lugar? Ele guardou lá só para ele ter o conhecimento, só para ele saber, ele aplica suas leis e a gente... Será isso, gente? Onde a gente vai encontrar essa lei? Alguém já... Eu ouvi aqui um sussurrar de alguém que respondeu. Alguém mais quer arriscar? As leis de Deus estão na nossa consciência. Ai, mas a consciência está tão atenta ao mundo material que a gente se esquece, não é verdade? Essa lei de Deus, ela está assim tão no âmago da nossa alma, no recôndito, lá, né, no lugar mais, no cantinho mais escondidinho da nossa alma, que frequentemente a gente esquece de se aperceber das leis de Deus. E a gente falou que ela é tão grande, não é? Que provavelmente ela é imensa e está ali escondida. Cabe dentro do nosso ser. A gente tem o hábito de achar que é no peito, no coração, não é? Que a gente localiza o recôndito da alma no nosso coração. É a nossa casa mental, é o nosso ser vivente. E desde que Deus nos criou, Ele já nos criou com essa semente divina, com essa centelha divina. Por isso as leis dele estão, digamos assim, contidas em nosso conhecimento, por mais esquecidas que estejam, por menos afloradas que elas nos pareçam no nosso dia a dia, mas elas estão em nós, lá no fundo da nossa alma. E por que Deus muitas vezes mandou e continua nos enviando mensageiros, espíritos iluminados, para nos falar dessas leis? Exatamente por isso, porque Ele quer que nós nos recordemos, nos lembremos das suas leis. Então, muitos espíritos vêm aqui ao nosso orbe e nos falam das leis de Deus. E qual o espírito mais iluminado, o espírito mais perfeito que veio aqui ao nosso orbe e nos falou das leis de Deus? Jesus. E todas essas coisinhas que eu estou falando aqui para vocês, das leis de Deus, elas estão todas em perguntas e respostas aqui no Livro dos Espíritos, só que eu não me lembro dos números das perguntas. Mas, inclusive, é essa que o Kardec faz, né? Se espíritos vieram aqui para nos falar das suas leis, sim. Ele permitiu que espíritos viessem. E a pergunta, ela é complementada assim. Mas muitos vieram, e se vieram, não conseguiram explicar e explanar exatamente como são as leis de Deus? E a resposta dos espíritos é que, ao estar encarnados, pode acontecer realmente que muitos, pelo apego e pela a proximidade com a matéria, realmente alguma coisa se esqueceu, alguma coisa se transviou no ensinamento, mas sempre algo ficou. Mas ele fala, realmente Jesus responde dessa forma, quando os espíritos são perguntados qual o espírito mais ilustre, né, mais gabaritado, digamos assim, que veio aqui nos falar das leis de Deus, ele fala assim, olha, vede Jesus. Ou seja, mire-se, né? Contemple, observe Jesus. Porque ele foi o exemplo vivo do cumprimento das leis de Deus. A gente aprendendo da doutrina espírita, da codificação, né? Onde encontrar essas leis? Como elas funcionam? Vocês estão se questionando sobre isso agora? Já falei que as leis estão lá, né, na nossa consciência, no recôndito, no cantinho mais profundo da nossa alma, mas, porque se a gente sair por aí procurando em algum lugar, a gente não vai encontrar nenhum livro
originalmente escrito falando delas. A gente vai buscar essas leis, se a gente quiser, dentro de nós mesmos, na nossa consciência. E é explicado também se essas leis, elas são dadas a conhecer a todas as pessoas ou só a alguns. Então, elas são dadas a conhecer a todas as pessoas. Então, se uma pessoa é evangélica, é muçulmana ou não é nada, ela pode conhecer essas leis naturais. Ela pode pegar o livro dos Espíritos, ler e vai conhecer as leis. Mas agora, compreender e fazer uso e interagir com elas, só aquele que buscar profundamente o seu entendimento e a sua aplicação. Buscar do fundo do coração. Né? Essa lei de Deus, essas leis divinas, elas têm também a parte das leis físicas da humanidade, que elas estão abertas à ciência para estudo, como por exemplo, a água ferve a 100 graus. Então essa é uma lei da física disponível, né, para o homem aprender, estudar e fazer o uso correto. Não é para aprender que a lei da física que diz que a água ferve a 100 graus, que é para eu ferver uma panela e jogar em cima de alguém, concorda? É para fazer o seu uso no bem. E a gente lembra que muitas vezes, a humanidade não fez um bom uso das leis da física, que são leis naturais também. Né? Ou alguém inventou um dia que a água ia ferver a 100 graus. Faz parte da lei natural também. Né? Essa parte das leis da física. Mas a parte que se refere às leis morais, como mencionada no livro dos Espíritos, e que está aqui relacionada, e que a gente pode buscar o conhecimento delas, através do querer, através da nossa atitude, porque elas são o quê? Elas são parâmetros na nossa vida. Em algum momento na codificação da doutrina, tem uma frase tão bacana, tem um dizer tão legal que exprime como que é o funcionamento das leis de Deus. E diz assim, simplesmente, essa frase atribuída aos Espíritos: a lei de Deus é como o fluir das águas de um rio. Não é bonito, gente? Olha só, agora pensa, por que as leis de Deus são como esse fluir das águas de um rio? Porque as águas de um rio, elas fluem naturalmente. Se elas encontram um obstáculo, elas desviam. Se elas andarem, sei lá, caminharem ou fluírem, né, por um leito de um rio sem obstáculos, elas vão seguir mansamente. Se elas fluírem por um leito todo cheio de obstáculos e tudo, elas vão acompanhar aquilo. E elas vão fluir, quer queira, quer não. Assim são as leis de Deus. Elas fluem naturalmente, quer a gente queira, quer a gente não queira. A gente pode querer colocar obstáculo, não vai adiantar nada. Porque, como a gente disse, são leis naturais. Existem por si só, por Deus. São divinas por isso, são eternas, são imutáveis. Então, não adianta a gente querer fazer nada. Elas estão aí, a nosso dispor. Como a gente acabou de falar mais que uma vez. Mas a gente quer saber, afinal de contas, quais são essas leis. Não é verdade? Porque se elas existem, e eu estou falando que estão em algum lugar, estão aqui. Alguém já procurou buscar lá no recôndito da alma, agora nesses minutos aí, para descobrir quais são essas leis? Vocês estão pensando em querer saber quais são essas leis? Eu sei que algumas pessoas aqui provavelmente até já se lembraram. E eu me lembro dessas leis, e frequentemente, quando eu me lembro, entenda bem, não porque eu busquei no recôndito da minha alma, mas porque eu li no livro dos Espíritos. Então, quando eu me lembro dessas leis, frequentemente eu esqueço de alguma. Aí nós vamos falar, nossa, mas essas leis que são tantas, né? Porque a gente falou que deve ser do tamanho de Deus, como que eu me lembro de todas e ainda acho que é um luxo esquecer uma ou outra? Por que não, minha gente? As leis de Deus não são tantas assim.
codificadas dentro da doutrina, elas foram reduzidas a uma quantidade imensa de 10 leis. Puxa, se Deus é tão grande, suas leis são tão... que chinfrim, não é? Que pequenininho, como é que pode isso? E aí, é sempre legal a gente lembrar todas elas. Mas é difícil, a gente esquece. Lembra de uma, lembra da outra. Vocês se lembram de alguma? Alguém se lembra de alguma? Fala. Essa também. Alguém falou lei do progresso também. Então, são 10, gente. Mas, assim, é bom se a gente for pensar da seguinte forma. Que Deus, que a gente pode atribuir a Ele um pensamento lógico. Principalmente nós que estamos na doutrina, a gente é daquele... a fé raciocinada, não é? A gente vê lógica em tudo. A gente quer lógica para a gente analisar, 2 mais 2 é 4, eu acredito, é isso e pronto. Então, dá para a gente colocar um raciocínio lógico e didático nessas leis de Deus. E fica fácil da gente memorizar. Porque a gente transforma essas 10 leis numa historiazinha. A gente transforma essas leis, digamos que na história da humanidade, na nossa história, para entender como que essas 10 leis, elas são regras de conduta moral que a gente deve ter na nossa vida. Eu vou falar rapidamente sobre essas leis. Eu coloquei um slide com essas leis na ordem didática. Vocês não me falem, eu vou falar, vou contar a história das leis, e se eu errar alguma, aí vocês me corrijam. Eu vou tentar seguir o raciocínio lógico para a gente entender e a gente procurar não esquecer mais essas leis de Deus. Então, a primeira lei que a gente vai encontrar como lei natural e divina é a lei de adoração. Por quê? Eu sempre me perguntei, por que lei de adoração, adoração a Deus naturalmente, é uma lei natural? Por que é uma lei isso? E aí a gente vai encontrar a explicação. Porque não existe nenhum povo, desde que o homem raciocina, né, na história da humanidade, que não tenha tido lá no seu coração, digamos assim, uma dúvida de que existe algo maior, de que existe uma criatura poderosa, onipresente, onipotente, que cuida de nós. Até aquele homem mais primitivo, ele olhava para o céu, que a gente supõe seja o lugar superior a nós, não é? Que tem alguma força, alguma coisa, alguém que vela por nós. Esse pensamento, essa certeza está em todos nós, em todas as épocas da humanidade, todos os povos acreditam numa força maior que vela por nós. Daí a lei de adoração, de se achegar a esse Deus através da prece, através da oração, de buscar o amparo dele, como a Tânia disse na nossa prece, a gente busca o amparo do Pai. Ela é uma lei natural, ela é uma lei divina, é adorar a Deus, no sentido de buscar a Ele o seu amor e a sua misericórdia, e a certeza de que Ele existe. E hoje, o estudo filosófico acerca de Deus nos mostra que Deus não é mais aquele velhinho de barba branca. Nunca foi. Foi necessário numa época da humanidade para entender com outros olhos, mas Ele transcende o universo, transcende a cada um de nós, claro, com certeza, mas ao mesmo tempo é imanente, está em todos nós. Então, a primeira lei, que é a lei de adoração, é a primeira lei divina, é a primeira lei de Deus. A segunda lei é a lei da reprodução, gente. Reprodução, né? Ó, confesso que eu dei uma titubeada. Por que a lei da reprodução? Porque se Deus tivesse criado, né? Fica redundante, né? Criado as suas criaturas, mas se as suas criaturas não tivessem
o poder, né, de fazer o uso dessa lei de reprodução, será que alguém se interessaria em se reproduzir? Em que houvesse a reprodução da espécie, seja ela qual for? Porque eu estou dizendo que a lei de Deus, ela existiu de todo sempre, ela passou por todos os estágios, por todos os reinos, tá? Mineral, vegetal, animal, hominal, etc, etc. Então, em todas essas circunstâncias da humanidade, a lei de Deus, evidentemente, estava presente. Então, haveria em algum momento a possibilidade de que não houvesse uma lei de reprodução? Com certeza não. Essa lei, ela é imprescindível para a perpetuação das espécies. Porque se não fosse assim, teria havido alguma... Nós estaríamos aqui, digamos assim, por exemplo, começou lá com Deus, né? Criando lá, vamos supor, a grosso modo, o reino mineral, por exemplo. Se não houvesse a lei de reprodução, talvez tivesse parado lá e pronto. Deus faria isso? Não. A lei de reprodução está aí. E até hoje, com certeza, ela existe e ela é imutável. E Deus é tão bom que essa lei nos proporciona algumas coisas tão fantásticas, sabe? O instinto sexual, o prazer e o amor. Alguém se interessaria em reproduzir-se se não fosse por estes meios? Acho que não, né? Para quê? Mas Deus é sábio e pensa em tudo. Então, a lei de reprodução também é uma lei natural e divina. Depois da lei de reprodução, didaticamente falando, vem a lei de conservação, gente? Sociedade? Ah, então, tá bom. Dá para confundir mesmo. Vem a lei de sociedade. Por quê? Por que ela vem logo em seguida? Porque se a gente fosse uma criatura que quisesse viver isoladamente, a gente chegaria em algum ponto? Para começar, nem se reproduziria, tá? Porque a lei de reprodução vigente no reino mineral é a lei da atração. E se não houvesse atração, corpos próximos também não haveria. Então, a lei de sociedade, ela é imperativa para que a gente conviva em conjunto. Né? Viver isoladamente não dá certo, não facilita o desenvolvimento da criatura, nem moral, nem material, de forma alguma. Então, viver em sociedade é uma lei natural e uma lei divina. Por mais que a gente queira isolar-se e não viver em sociedade, não vai dar certo. E não adianta mudar também, porque vai ser sempre desse jeito. Viver sozinho, ninguém consegue. Ir contra uma lei natural também não vai resultar em nada. Depois da lei de conservação, eu acho que vem a lei de... Não, foi de sociedade, né? Vem a lei de conservação? Isso. Por quê? Quando a gente convive em sociedade, nós estamos sujeitos à interferência do nosso próximo. Se a gente olhar o mundo de hoje, a gente está sujeito a interferências boas e a interferências que também não são muito boas. Isso devido à própria evolução da humanidade. E nós precisamos de uma lei de conservação, porque nós precisamos proteger o nosso corpo também do frio, das intempéries, das agressões, não é verdade? Então, a lei de conservação, esse instinto de conservação, de preservação, também é uma lei de Deus, porque se assim não fosse, a humanidade, as criaturas não se perpetuariam também. E depois da lei de conservação, que foi a que eu falei, né? Aí vem a lei do progresso, é isso? Oh, acertei. E olha que eu tentei memorizar essa história bem direitinho, hein? Aí vem a lei do progresso. Por que tudo isso, gente? Por que essas leis estão nessa sequência? Porque o objetivo, Deus iria criar tudo no universo com o objetivo de nada? O objetivo é progredir. O objetivo é evoluir. O objetivo é que cheguemos a algum lugar, porque se nós estivéssemos parados lá na época do homem das cavernas, sem progredir, a gente estaria vivendo lá ainda. Seria bom, gente? Olha só, pensa bem, hein? Sem celular, sem micro-ondas, né? Sem casaco no frio. Seria doído, hein? Então, a lei do progresso, ela vem para nos impulsionar. A gente tem que conviver. Perceberam como que a coisa foi se desenrolando? É a obrigação de reproduzir, depois é de se conservar, né? De viver em sociedade,
de progredir. E para progredir a gente faz o quê? Eu já sei, vocês viram lá, né? Você trabalha, trabalhar é uma lei de Deus, trabalhar é uma lei divina, trabalhar é uma lei natural, né? A gente tem que trabalhar, não podemos ficar ociosos, porque por mais que a gente insista nisso, também não vai dar certo. Dizer assim, olha, quer saber o que mais? Eu não vou mais trabalhar nunca mais. Vou parar aqui, vai dar para conseguir algum resultado? Ou vai acontecer que nem quando você está entrando no metrô, né, lotado, que todo mundo te empurra, você é obrigado a entrar de qualquer jeito. Né? Ou você vai ficar ali, que nem dizia aquela música lá do Raul Seixas, né, sentado à beira do caminho, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar? Não vai dar. A gente tem que trabalhar forçosamente. Quando a gente trabalha, a gente colabora com a natureza, a gente colabora com a sociedade, a gente põe em prática essa lei máxima também divina. Né? E depois da lei do trabalho, vem a lei de igualdade? Isso. Por quê? Porque a gente chegou num estágio que se a gente não tivesse a lei de igualdade, o que aconteceria? Hoje, a sociedade luta por essa igualdade, para que ninguém seja melhor que ninguém, para que todos sejamos iguais, porque Deus deixou essa lei no nosso âmago, porque Ele nos criou a todos iguais. A nossa diferença está por conta da nossa materialidade, mas nós somos todos iguais em espíritos, criados simples e ignorantes. E se alguns evoluíram mais, porque fizeram um jus maior ao seu esforço. Então a lei de igualdade existe para que a gente aprenda a respeitar os direitos de todos os cidadãos e não olhar as pessoas como sendo umas melhores ou piores que as outras. Então a lei de igualdade, ela é uma lei divina, uma lei natural também. E depois da lei de igualdade, eu acredito que vem a lei de liberdade. Porque se diante de tudo isso, a gente não pudesse fazer um uso e fruto de uma liberdade, mesmo que ela seja proporcional ao nosso desenvolvimento, proporcional à nossa evolução, né? E sabendo que essa liberdade que a gente tanto almeja, ela termina quando começa a liberdade do nosso próximo, que graça teria? Se a gente não tivesse o livre-arbítrio que Deus deixou para nós dentro dessa liberdade, teria graça alguma coisa? Teria. A gente iria ver Deus com os mesmos olhos? Mas Ele que nos ama infinitamente, nos deixa livres, para que a gente possa escolher o nosso caminho, fazer o melhor uso possível e falar, puxa, todas essas leis de Deus que estão aí para trás de mim, até eu chegar aqui e poder me ver como uma pessoa livre, é o que dá paz para o meu coração, é o que me dá vontade de seguir em frente, é o que me motiva para seguir nessa caminhada. É essa lei de liberdade, né? Mesmo tendo os espíritos dito que liberdade irrestrita só existe pelo pensamento, mas a nossa condição material, a nossa evolução, o nosso estágio de entendimento, nos leva a conquistar, sim, liberdades mais apropriadas, mais compensadoras. Porque quando a gente entender que a nossa liberdade é o respeito ao nosso próximo, a gente vai conseguir saber que a gente consegue ser livre, sim. Por quê? Porque a gente vai ter depois aí, eu já ia pular para a última, né? Mas tem a lei de destruição. E eu sempre pensei comigo, falei, nossa, lei de destruição, meu Deus do céu, isso é muito chato, não é? Mas a gente poderia trocar essa lei de destruição por lei de transformação. Por que ela é tão necessária? Porque se não houvesse essa transformação, se não houvesse a transformação, vamos entender assim, do nosso corpo físico, para começar o nosso entendimento, aonde ficaria a evolução? Se não houvesse a transformação de forma geral do planeta, da sociedade, né, material, através das catástrofes, das guerras, né, dos acontecimentos que a gente chama de tristes e de, às vezes, a gente não entende, fazem parte, sim, da transformação. Por isso que a lei de destruição, ela é uma lei natural, ela é uma lei divina. E para que ela seja melhor entendida,
a questão das catástrofes, dos flagelos, porque a gente perguntaria assim, por que flagelo? Por que catástrofe? Por que guerra? Por que pena de morte? Leia o livro dos Espíritos e aí encontra essas respostas. São assuntos, cada uma dessas leis, para uma palestra sozinha, para avaliar cada uma dessas leis e entender que elas não existem para a nossa infelicidade, mas sim para a nossa evolução e para a nossa felicidade. E aí, é explicado também aqui que a lei mais importante delas, através dessa explicação dos espíritos, né, superiores, é a última, a lei de amor, justiça e caridade. Por quê? Deus é amor. Se não fosse o seu imenso amor por nós, Ele não teria deixado as leis da forma como Ele deixou. E só através do amor, nós vamos conseguir, porque a gente falou assim, as leis de Deus estão aí para a gente conhecer. Você pode pegar aqui o livro, ler, e você vai ficar conhecendo. Acabamos de ver, não é verdade? E vivenciar isso, gente, é fácil? Aceitar isso, encarar isso? A gente falou aqui, foi falado na nossa prece, a dificuldade que a gente tem de estar ultrapassando essa transformação do nosso planeta. Mas entendendo as leis de Deus, a gente vai perceber que elas são justas e que elas são apropriadas a cada um de nós. E que elas são como o fluir de um rio. Deu para perceber agora por que as leis de Deus elas são como o fluir de um rio? Porque você não vai encontrar elas escritas originalmente em nenhum papel, né? Você não vai poder pesquisar se não se voltar para dentro de si. Se você não assumir uma postura de amor ao próximo, né? Benevolência para com todos, caridade, perdão das ofensas, pergunta que está aqui no livro dos Espíritos, quer ver? Vou me atrapalhar um pouquinho com o livro, gente. Olha, é a questão 886, tá bom? Do livro dos Espíritos. Amor, a gente falou, não é, agora mesmo, de vivenciar o amor. A justiça, que é respeitar os direitos e deveres de cada criatura. E a caridade, para com todos, que resume, a gente vai encontrar nessa pergunta, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão às ofensas. Quando nós nos interiorizarmos dessas 3 palavrinhas, nós vamos ter condição realmente, não só de conhecer as leis de Deus, mas de aceitar, vivenciar e realmente comungar com essas leis. Entendendo como elas exatamente são assim, como o fluir das águas de um rio. Mas como colocar isso praticamente no nosso dia a dia? Claro, a gente está todo mundo pensando e sabendo mais ou menos qual que é a nossa postura, qual que deve ser a nossa postura diante das leis de Deus. Mas a gente começou aqui falando de uma historinha, não foi? Que questionou a justiça divina. Nós colocamos em dúvida a justiça de Deus. É ou não é? E a gente sabe que dentro dessas leis aqui trazidas, dessas leis naturais, essas leis divinas, a gente vai encontrar outras que estão contidas. A da reencarnação, a de causa e efeito, de compensação e tudo mais, tá? Só para ilustrar. Mas eu quero finalizar com uma historinha, só para a gente entender realmente a aplicação dessas leis de Deus na nossa vida, e mentalizando que esse momento que passa a humanidade, como a nossa querida Tânia falou de novo, Tânia, eu vou mencionar você aqui, que foi a sua prece muito linda e muito perfeita, né? Que para a gente poder estar passando por esses momentos difíceis da humanidade, interiorizando as leis de Deus. Buscando na misericórdia desse Pai amoroso. E entendendo a sua justiça. Mesmo na separação das nozes, ali estava a justiça de Deus. Certo? Por quê?
Nessa outra passagem, conta-se, passagem com criança, né? Afinal, a gente está vivendo a infância da humanidade, então vamos lá com uma história de criança de novo. Afinal, Jesus, né, que sempre fala, a gente sempre fala dele como sendo o nosso guia maior, e ele não disse, deixai vir a mim as criancinhas, o reino do céu é para aqueles que se lhes assemelham. Então vamos usar aqui as criancinhas de novo para exemplificar a nossa conduta. Então essa passagem, ela conta de um repórter que foi lá fazer uma reportagem num vilarejo na África. Um vilarejo pobre, naturalmente, né, onde as pessoas passavam necessidades de alimentação básicas e tudo mais. E ele estava lá fazendo o seu trabalho, a sua reportagem, e aí ele resolveu, já finalizando, fazer uma brincadeira com as crianças. Preparou lá uma refeição, um lanche, digamos assim, uma cesta de alimentos, né? E falou assim, eu vou premiar uma dessas crianças, que vai ficar muito feliz, né? Porque, coitados, passando tantas necessidades, de repente ia ter acesso ali a uma coisa tão boa, né? Falou assim, eu vou fazer uma competição. Chamou os garotos, falou assim, olha, é uma corrida. Quem chegar primeiro ali, vai ganhar todas aquelas guloseimas, todos aqueles alimentos, né? E alinhou todos os garotos. E eu fiquei pensando, nossa, ele deve estar se sentindo o máximo, não é que a gente fala? O máximo, não é o rei da cocada preta que a gente fala, né? Porque, ou da cocada branca, né? Vai dar um prêmio assim tão legal para a garotada, para um dos garotos. Lá no fundo, fiquei meio assim, puxa, né? Fazer o quê, né? E aí os garotos se alinharam, ele falou assim, quando eu apitar, vão correr todos, quem chegar primeiro ganha. Ele apitou. Sabe o que aconteceu? Todos os garotos se abraçaram e correram juntos, e chegaram juntos ao prêmio. Bom, enfim. E ele ficou estupefato, né? E pergunta o porquê. E qual não foi a resposta dos garotos? Aquela que a gente já imagina, né? Porque nós aprendemos aqui a dividir de forma igual aquilo que nos é apresentado, igual a todos. Então é um exemplo muito bonito que a gente possa colocar na nossa vida de seguir em frente, conforme está orientado nas leis de Deus, porque elas são perfeitas. E é o amor, a justiça e a caridade, como mostra essas crianças, que deve nortear a nossa conduta, para que a gente encontre realmente aquela paz e aquela felicidade que está mais próxima de nós do que a gente imagina. Basta seguir essas leis aí que são perfeitas. Tá bom? Então, que a paz de Deus envolva todos vocês nos próximos dias e no ano todo, que a gente tenha muita alegria nas nossas vidas, tá bom? Fiquem com Deus.